Você já se perguntou o que o Anticristo fará em 2024? Quais são os seus planos para o mundo e para a humanidade? Será que ele vai se revelar como o falso Messias, o líder mundial, o inimigo de Deus? Neste vídeo, vamos explorar as profecias bíblicas e os sinais dos tempos que apontam para a atuação do Anticristo em 2024. Fique ligado e descubra a verdade que pode mudar a sua vida. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, onde falamos sobre as profecias bíblicas e os acontecimentos mundiais que se relacionam com o fim dos tempos. Se você é novo aqui, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você já é nosso seguidor, obrigado pelo seu apoio e comentários. Hoje vamos falar sobre o que o Anticristo fará em 2024, o ano que muitos acreditam ser o início da grande tribulação, o período de 7 anos de angústia e sofrimento que antecede a segunda vinda de Jesus Cristo. Vamos ver quais são as evidências bíblicas e históricas que nos mostram o que esperar do Anticristo em 2024. O Anticristo é uma figura profética que aparece em várias passagens da Bíblia, especialmente nos livros de Daniel, Apocalipse e 2 Tessalonicenses. Ele é descrito como um homem que se opõe a Deus, que engana o mundo com sinais e maravilhas, que exalta a si mesmo acima de tudo e de todos, que persegue os santos e que faz uma aliança com muitas nações, mas que a quebra no meio da semana, ou seja, no meio da grande tribulação. O Anticristo também é chamado de besta, de filho da perdição, de homem da iniquidade e de chifre pequeno. O primeiro profeta a quem foi revelada a vinda do antimessias foi o profeta Daniel nos tempos em que este esteve cativo na Babilônia, onde o anjo Gabriel lhe trouxe revelações acerca do Apocalipse e da vinda do homem do pecado. Mas como saber quem é o Anticristo e o que ele fará nos anos sequenciais? Existem alguns indícios que nos ajudam a identificar o seu perfil e as suas ações. Vejamos alguns deles. O Anticristo será um líder político, militar e religioso que surgirá de uma confederação de 10 nações que se formará a partir do antigo Império Romano. Essas 10 nações são representadas pelos 10 chifres da besta que vemos em Apocalipse 13 e em Daniel 7. Alguns estudiosos acreditam que essas nações podem ser os países da União Europeia, que atualmente tem 27 membros, mas que pode se reduzir a 10 no futuro. Outros acreditam que essas nações podem ser os países do Oriente Médio, que têm uma forte ligação com o Islã, uma religião que nega a divindade de Jesus Cristo e que espera a vinda de um líder mundial chamado de Mahdi ou de Al-Masih ad-Dajjal, que seria o equivalente ao Anticristo. Mas uma coisa é possível ser dita: será permitido o seu reinado por um tempo e também será permitido a ele fazer milagres e prodígios semelhantes aos que Cristo, o Messias, realizava. A Bíblia também denuncia que ele sofrerá uma ferida de morte, mas não morrerá. Essa ferida ocorrerá na sua batalha contra as 2 testemunhas, que virão aqui em carne e focarão em pregar e propagar o evangelho da salvação e vida eterna nos tempos finais. Ele irá se assentar no templo e se autoproclamará Deus. Quando é dito que ele irá se assentar no templo, vale lembrarmos de uma coisa muito importante. Este templo sim é físico, mas não é só isso. A Bíblia também nos diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, o Anticristo profanará o templo do Espírito Santo em ambos os sentidos, espiritual e físico. O Anticristo será um homem carismático, inteligente e persuasivo, que terá a capacidade de resolver os problemas mundiais, como as guerras, principalmente aquelas que ao longo da humanidade jamais cessaram, principalmente aquelas que ocorrem na região do Oriente Médio, que são conflitos que ocorreram há muitos anos e se propagam até os dias atuais. As crises econômicas, as pandemias, as mudanças climáticas e o terrorismo. Ele será admirado e seguido por muitas pessoas que verão nele a esperança e a salvação para a humanidade. Ele também terá o apoio de um falso profeta, que será um líder religioso que fará com que as pessoas adorem o Anticristo e a sua imagem, que será colocada no templo de Deus em Jerusalém, como vemos em Apocalipse 13 e em 2 Tessalonicenses. O falso profeta também fará com que as pessoas recebam a marca da besta,
que será um sinal na mão direita ou na testa, que permitirá comprar e vender, mas que também significará a renúncia a Deus e a condenação eterna. O anticristo fará uma aliança com Israel e com muitas nações por 7 anos, que será o período da grande tribulação. Essa aliança permitirá que Israel reconstrua o seu templo em Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos, e que retome os seus sacrifícios e rituais. Essa aliança também trará uma falsa paz ao Oriente Médio, que será quebrada pelo anticristo na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio. Nesse momento, o anticristo se revelará como o inimigo de Deus e de Israel, e exigirá que todos o adorem como Deus. Ele também atacará Israel e os seus aliados, e desencadeará uma guerra mundial, que envolverá as nações do norte, do sul, do leste e do oeste, como vemos em Daniel 11 e em Apocalipse 16. O anticristo fará parte de um sistema mundial que é chamado de Babilônia, que é descrito em Apocalipse 17 e 18. Esse sistema é composto por uma cidade, que é a sede do poder político, econômico e cultural do anticristo, e por uma religião, que é a falsa igreja que se prostitui com o anticristo e com os reis da terra. O anticristo fará parte de um sistema mundial que é chamado de Babilônia, que é descrito em Apocalipse 17 e 18. Esse sistema é composto por uma cidade, que é a sede do poder político, econômico e cultural do anticristo, e por uma religião, que é a falsa igreja que se prostitui com o anticristo e com os reis da terra. A Babilônia será o centro da corrupção, da violência, da idolatria, da imoralidade e da blasfêmia que dominará o mundo durante a grande tribulação. A Babilônia também será o alvo da ira de Deus, que a destruirá com fogo e com terremotos, como vemos em Apocalipse 18. A verdade é que o espírito do anticristo sempre agiu na humanidade ao longo de toda a história. E houve diversas tentativas e cabeças do anticristo ao longo da história, na ascensão e quedas de grandes impérios. Se quiserem que façamos um vídeo abordando este assunto com mais detalhes e explicações, nos diga nos comentários. Será muito bom explicar e completar essa lacuna, fazendo com que todos nós cresçamos em conhecimento. Sendo essa aparição que está sendo prometida pelos tempos atuais, a sua última tentativa de dominação do mundo antes da volta de Cristo, onde ele tentará enganar o máximo de pessoas que ele puder para arrastá-las para a perdição e fazê-las perderem sua salvação e a sua eternidade com o Criador. Essas são algumas das coisas que o anticristo fará, segundo as profecias bíblicas e os sinais dos tempos. Mas será que estamos preparados para enfrentar esse tempo de tribulação e de engano? Será que temos a certeza da nossa salvação em Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Será que estamos vigilantes e orando para não cairmos na tentação e na apostasia? Será que estamos anunciando o Evangelho da graça de Deus para que mais pessoas possam se arrepender e crer em Jesus Cristo antes que seja tarde demais? Amigos, o tempo está se cumprindo e o anticristo está prestes a se manifestar. Mas nós não precisamos ter medo, pois temos a promessa de Deus de que Ele nos guardará e nos livrará da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, como vemos em Apocalipse 3:10. Nós também temos a esperança de que Jesus Cristo voltará em breve, para nos arrebatar e nos levar para o céu, onde estaremos para sempre com Ele, como vemos em 1 Tessalonicenses 4:16. Por isso, não desanimem, mas sejam fiéis até o fim, pois aquele que vencer herdará todas as coisas, e Deus lhe será por Deus, e ele lhe será por filho, como vemos em Apocalipse 21:7. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e familiares, e comente o que você achou. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica, também pode deixar nos comentários, que nós vamos responder o mais rápido possível. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus os abençoe. Até a próxima!